Bolsonaro chora após ser impedido de ir à posse de Trump e afirma ser alvo de perseguição política. O ex-presidente Jair Bolsonaro, figura central da política brasileira nos últimos anos, voltou a gerar controvérsias ao se emocionar publicamente por ter sido impedido de viajar aos Estados Unidos para participar da posse de Donald Trump como presidente do país. A cerimônia, marcada para segunda-feira, seria um marco nas relações entre os dois líderes, que compartilham ideais conservadores e uma agenda política alinhada. Entretanto, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, liderada pelo ministro Alexandre de Moraes, impediu Bolsonaro de deixar o Brasil. Com seu passaporte retido, a única alternativa foi delegar sua representação à esposa, Michele Bolsonaro, que embarcou do aeroporto de Brasília. Bolsonaro, claramente abalado, acompanhou sua esposa até o aeroporto, onde fez declarações fortes à imprensa. Ele afirmou que a impossibilidade de viajar representava uma perseguição política sem precedentes. Obviamente seria muito bom a minha ida lá. O presidente Trump gostaria muito, tanto é que ele me convidou. Estou chateado, abalado ainda, mas enfrento uma enorme perseguição política por parte de uma pessoa, declarou numa alusão clara ao ministro Alexandre de Moraes. Essa situação não é isolada na trajetória de Bolsonaro. Desde que deixou a presidência, ele tem sido alvo de investigações que vão desde acusações de corrupção, a sua suposta relação com os ataques de 8 de janeiro, quando apoiadores extremistas invadiram prédios públicos em Brasília. No caso mais recente, o ex-presidente afirmou sentir-se um preso político, mesmo não estando sob custódia. Eu sou preso político, apesar de estar sem tornozeleira eletrônica. Espero que Sua Excelência não queira colocar em mim para humilhar de vez. Desabafou. O impacto da decisão de Moraes. Limitações à liberdade de movimento. A decisão de reter o passaporte de Bolsonaro reflete o crescente embate entre o ex-presidente e o STF. Desde o final de seu mandato, a relação entre o executivo e o judiciário tem sido marcada por conflitos. Bolsonaro, ao longo de sua presidência, frequentemente questionava a legitimidade de decisões do STF, acusando o tribunal de interferir na autonomia do governo federal. Esse histórico de tensões ganhou novos contornos quando Moraes, relator de investigações envolvendo Bolsonaro, determinou a retenção de seu passaporte. A justificativa para a decisão, segundo especialistas, está vinculada às investigações sobre atos antidemocráticos e possíveis conexões de Bolsonaro com eventos golpistas. Para seus apoiadores, no entanto, a medida é vista como um abuso de poder e uma tentativa de silenciar a oposição política. Esse episódio reacende o debate sobre os limites do judiciário em relação às liberdades individuais, especialmente quando figuras públicas são alvo de investigações. Bolsonaro argumentou que sua presença nos Estados Unidos era mais do que simbólica. Afirmou ter reuniões com chefes de Estado e lamentou profundamente a impossibilidade de cumprir sua agenda. Eu queria estar lá, apertar a mão do presidente Trump, conversar, entender a grandiosidade do momento. É uma oportunidade única. Mas com toda certeza, se ele me convidou, é porque acredita que eu posso colaborar com a democracia do Brasil, afastando inelegibilidades políticas, como as duas minhas que eu tive, afirmou, sugerindo uma possível articulação internacional para sua reintegração política. Michele Bolsonaro, a voz de apoio ao marido no cenário internacional. Com a ausência de Bolsonaro, sua esposa, Michele assumiu um papel central na representação da família. No aeroporto de Brasília, antes de embarcar, Michele fez declarações contundentes à imprensa, destacando que seu marido é alvo de perseguição política. Meu marido está sendo perseguido, assim como aqueles que Deus envia serão perseguidos. A gente sabe disso. Espero que Deus tenha misericórdia da nossa nação, do meu marido, assim como o grande líder não seria diferente. Michele, ao longo do mandato de Bolsonaro, ganhou destaque como uma figura de influência, especialmente entre as bases conservadoras. Sua postura pública mistura fé religiosa e política, consolidando sua imagem como uma primeira-dama devota e engajada. No contexto atual, sua presença na posse de Trump não apenas reforça os laços entre as famílias, Bolsonaro e Trump,
mas também serve como uma mensagem simbólica de resistência política. Em suas declarações, Michele também exaltou o legado de Bolsonaro como líder da direita no Brasil. Foi o maior líder da direita, que elegeu o maior número de vereadores e prefeitos. É um certo medinho que eles têm do meu marido, afirmou, sugerindo que as ações contra ele são motivadas pelo temor de seu retorno político. As acusações contra Bolsonaro, rachadinhas, imóveis e ataques a Haddad. Durante suas declarações, Bolsonaro também se defendeu de acusações recentes feitas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Este havia mencionado a existência de rachadinhas envolvendo Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, e alegações de compra de 101 imóveis com recursos de origem duvidosa. Bolsonaro negou as acusações, classificando-as como uma tentativa de desviar a atenção de questões mais relevantes. Ele não tem o que fazer, sempre me acusa de alguma coisa. Vou processá-lo. Ele falou que eu comprei 101 imóveis sem origem de dinheiro. Isso é uma mentira. Pegou meia dúzia de familiares meus do Vale do Ribeira, e tudo o que foi feito está pago em moeda nacional corrente. Rebateu. A prática conhecida como rachadinha refere-se ao desvio de salários de assessores parlamentares. Embora Bolsonaro não tenha sido formalmente acusado de envolvimento direto, seu filho Flávio Bolsonaro enfrentou processos relacionados a essa prática durante seu mandato como deputado estadual no Rio de Janeiro. As acusações de Haddad reavivaram o debate sobre ética na política e o uso de recursos públicos. Com Jair Bolsonaro impossibilitado de viajar para os Estados Unidos, coube à sua esposa, Michele Bolsonaro, representar a família no evento de posse de Donald Trump. Antes de embarcar no aeroporto de Brasília, Michele fez declarações à imprensa, que chamaram atenção tanto pela defesa enfática do marido, quanto pela reafirmação dos valores que a família Bolsonaro acredita representar. Michele começou seus comentários, destacando a alegada perseguição política enfrentada por Jair Bolsonaro desde que deixou a presidência. Meu marido está sendo perseguido, assim como aqueles que Deus envia serão perseguidos. A gente sabe disso. Espero que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Do meu marido, assim como grande líder, não seria diferente, declarou com um tom carregado de emoção. A figura de Michele Bolsonaro ganhou relevância durante o mandato presidencial de Jair Bolsonaro. Ela foi frequentemente vista como um pilar de apoio, trazendo uma imagem de fé e carisma que contrastava com a postura mais belicosa de seu marido. Sua dedicação às causas religiosas e sociais ajudou a consolidar a base evangélica do governo, um dos grupos mais fiéis ao bolsonarismo. No contexto da viagem aos Estados Unidos, Michele assumiu mais do que o papel de esposa. Ela tornou-se porta-voz de uma narrativa que tenta desvincular Jair Bolsonaro das acusações que recaem sobre ele. Ao afirmar que foi o maior líder da direita, que elegeu o maior número de vereadores e prefeitos, Michele buscou ressaltar o impacto político do marido, mesmo fora do cargo. Essa declaração também serviu para reforçar a ideia de que as investigações contra ele são motivadas por medo de sua influência no cenário político. A decisão de Michele de representar Bolsonaro na posse de Trump carrega um simbolismo poderoso. Não se trata apenas de uma cerimônia formal, mas de um encontro entre líderes e apoiadores que compartilham valores conservadores. A aliança entre Trump e Bolsonaro foi um marco durante o mandato do ex-presidente brasileiro, e a continuidade dessa relação é vista como estratégica para ambos os lados. Ao embarcar para os Estados Unidos, Michele levou consigo a responsabilidade de manter vivos os laços entre as duas famílias. Essa relação transcende o aspecto pessoal e entra no campo político, simbolizando uma parceria ideológica que desafia as políticas progressistas em ambas as nações. Além disso, a presença de Michele no evento serve como uma tentativa de mostrar que Bolsonaro ainda tem relevância no cenário internacional. Embora impedido de participar fisicamente, o fato de ter sido convidado por Trump é utilizado por seus aliados como uma prova de sua importância. Michele, ao aceitar o convite em nome do marido, reforça essa narrativa, sugerindo que ele ainda é um ator político influente.
mesmo diante das restrições impostas pelo STF. A narrativa de perseguição política e a base conservadora. As declarações de Michele também reforçam uma narrativa de perseguição política. Não deixe de nos seguir para você acompanhar as principais notícias do nosso país e do mundo.